Nós vamos agora para uma fase de perguntas, e essa fase agora é uma pergunta que é construída pelas 3 entidades, onde nós efetuaremos a pergunta e o professor terá 7 minutos para poder fazer a sua consideração. Eu vou fazer aqui a leitura da pergunta e as considerações aqui que estruturam a pergunta. Antes da autonomia, as universidades estaduais paulistas recebiam o equivalente a 11,6% do ICMS, cota parte do Estado. No início da autonomia, em 1989, passaram a receber somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelas 3 categorias, passou para 9% em 1992 e, posteriormente, para 9,57%, índice que está congelado desde 1995. Desde então, a estrutura de ensino e pesquisa oferecida pelas universidades passou por um processo de ampliação que aumentou significativamente o número de alunos de graduação e pós-graduação, bem como o número de cursos ofertados pela Unicamp. Em 2006, a construção do campus da FCA em Limeira foi concebida com a promessa de um aporte extra perene de recurso de 0,05% do ICMS para a Unicamp. Promessa essa que não foi cumprida. Outro fator importante a ser considerado quando se fala em recursos para as universidades estaduais paulistas é o crescimento do número de aposentados, que são pagos com os recursos provenientes dos 9,57%, e que na Unicamp continua a crescer, com projeções de estabilidade para a segunda metade da próxima década. Nos últimos anos, o Fórum das 6 tem denunciado a insuficiência dos 9,57% para o financiamento das 3 universidades estaduais paulistas, bem como que o governo do Estado deixa de repassar parte da arrecadação devida às universidades, retirando da base de cálculo diversas alíneas da arrecadação do ICMS e o desconto dos recursos destinados aos programas de habitação. Em 2014 foi 2,93 bilhões, 2015 2,73 bilhões e 2016 2,86 bilhões. No momento de crise de arrecadação, como o que estamos vivendo, evidencia-se o problema do subfinanciamento do sistema de educação superior do Estado de São Paulo. Frente a esse cenário, a principal medida adotada pela Unicamp foi um plano de contingenciamento cujo eixo central são restrições a contratações e progressões na carreira. Quais ações o senhor pretende tomar em relação ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e à opinião pública para resolver o problema do financiamento da universidade? No plano interno, pretende manter ou modificar as políticas de contingenciamentos atuais? Bom, obrigado. É uma pergunta complexa, mas esperada. É interessante, primeiro, nós atentarmos para o orçamento como um todo no Estado de São Paulo. Então, em 2016, o Sistema de Educação Superior, se nós formos lá à LOA, que é o que define o orçamento, dedicou cerca de 14 bilhões de reais para o sistema de ensino superior e cerca de 30 bilhões para a Secretaria de Educação. Então, nós vemos que onde 30 bilhões corresponde a mais ou menos 25% do orçamento do Estado, né, do ICMS. Então, nós devemos entender que 14 bilhões para o ensino superior, frente aos 30 bilhões para toda a Secretaria de Educação, nós não estamos, vamos dizer, colocados numa situação de falta de recursos. Localmente, nós estamos certamente numa situação de falta de recursos.
Então, nós temos que atentar, inicialmente, para o tamanho que deve ser a nossa universidade. Então, o nosso gasto com recursos humanos está mais ou menos em 101% do ICMS, né? Graças a uma série de políticas, né, nos últimos anos que não atentaram para o fato de que as nossas políticas de substituição, de definição, orçamentárias para o item pessoal, né, não estavam alinhadas a uma nova situação econômica. Tá? Por isso mesmo é que nós somos pela descentralização orçamentária. Nós entendemos que um poder central organizado, como foi organizado para a nossa universidade há 50 anos atrás, uma universidade muito menor, com despesas, por exemplo, na área médica muito menores, que hoje em dia a área hospitalar é responsável por 20% do gasto da universidade, 20% não é pouco, né? Tem que ser repensada. Então, quando se chega ao fato de ter que fazer medidas duras, como foram feitas e citadas agora, é porque antes não se fez o trabalho de casa, né? Então, a atual reitoria, não é? E o atual Conselho Universitário, que aprovou muitas das medidas da reitoria, e do qual eu faço parte como um membro crítico, né? Ele não olhou com atenção para a questão orçamentária da nossa universidade. Como é que nós vamos fazer em 2017? Como é que nós vamos fazer em 2017? É simples. Abrir todas as contas, né? Orçamento, extra-orçamentários, fundos, e aí nós vamos ver como que a gente pode gerir. Eu acho eu particularmente não sou a favor de nós irmos à Assembleia. Eu não digo ao governo do Estado, quem dá a nossa política é a Assembleia. É a Assembleia que define a lei, que define a LOA, que diz quanto de recursos nós vamos ter. E colocou nessa proporção em 2016. 30 para a Secretaria de Educação, 14 para o ensino superior, que é composto pelas 3 universidades paulistas e outros gastos. 14 bilhões, né? Então, eu acho que a nossa principal discussão, o nosso principal trabalho de casa é olhar para a gente, olhar para dentro, tá certo? Nos fortalecermos, né? Acabar com essas complementações para os servidores de nível superior, para os 9 servidores de nível superior, pró-reitores, reitores, chefes de gabinete, né? Não que isso seja muito dinheiro, mas isso nos enfraquece tremendamente frente à opinião pública. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para dentro, descentralizar. Abril tem database. Como a gente vai discutir database? Vai discutir database com transparência. Transparência é dizer, ó, a nossa situação é essa. Tá certo? O que nós vamos ter, provavelmente? Nós vamos ter reserva. Reserva comprometida. Nós vamos aumentar salário e cancelar prédio, ou nós vamos manter prédio e aumentar salário? Prédio que vão ser construídos, que estão previstos no orçamento. Essas são as decisões que nós vamos ter que tomar. Não é decisão de reitor, é decisão do Conselho Universitário. Tá certo? Então, eu acredito em uma administração muito mais aberta, com muito mais diálogo. Tá certo? Agora, nós estamos trilhando um caminho que é muito complicado, que é o caminho de sempre queremos mais recursos.
eu não sou a favor desse caminho. Eu acho que nós temos que ver o que a sociedade está sinalizando para a gente, de que tamanho nós devemos ser, e nós devemos ter uma universidade de excelência, do tamanho que a sociedade nos sinaliza. Obrigado.